ter direito a tantos privilégios que a população não tem. A gente não pode ter uma assistência médica diferenciada só porque é deputado ou porque é senador. Tem que ter a mesma assistência médica de qualquer funcionário público. Nós estamos lá com funcionários públicos provisórios e não tem sentido a aposentadoria diferenciada. Por sinal, acho que não tem sentido a aposentadoria diferenciada nem para presidente da República. Eu acho que todos deveriam ser tratados igualmente, ninguém pode ter qualquer diferenciação, qualquer privilégio, tanto para o trabalho quanto para a aposentadoria. Bacana. E deixa eu aproveitar aqui, Eduardo Gobato. E como é que foi essa caminhada para ser candidato ao Senado? Como foi isso? Muito boa essa pergunta, Roberto Carlos. Eu sempre gostei de política. Eu tive atividade política na década de 80, final da década de 80. Entrei no Partido Liberal. Na época eu fui candidato a vereador, quando o João Melão foi candidato a prefeito. Faltou 10% dos votos para me eleger. Pouquinho, hein? Pouquinho mesmo. Se tivesse um celular na época, ficaria mais fácil. Só na sola de sapato. Computadores já existiam, mas não tinha internet. Computador era naqueles CPDs, aquela sala de que a gente via de longe. Assim, né? Entrava e ficava congelado. Exatamente. Dizia, cuidado, não pise com força, porque pode afetar o computador. Mas foi uma campanha muito bacana, muito simples, muito bacana, entregando santinho de porta em porta. O ano seguinte a gente teve a primeira campanha presidencial, o Afif foi candidato, foi uma campanha fantástica, limpa, de propostas. Até hoje eu vejo aquelas propostas de lá, elas são válidas ainda. E na época ele dizia, vocês acham que essa turma que está chegando aí vai mudar alguma coisa? Eles só querem meter a mão como os outros estão fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. Mas com o passar do tempo a gente viu que aquele partido tinha boas ideias, mas não tinha governança. Ele não tinha uma linha a seguir. O presidente era o candidato e o presidente decidia de acordo com o interesse de si candidato. Eu falei, sem governança não dá, e saí da política e fui tocar minha vida. Agora, quando o Novo voltou, eu comecei a acompanhar desde perto a fundação dele. Não conhecia nenhuma das pessoas, mas assim que o Novo se registrou, em 2015, eu me filiei, tanto que eu sou filiado no número 28, me filiei antes de diversos fundadores até, que eram 181 fundadores, e alguns aí não tinham se filiado, eu já tinha me filiado. E me coloquei à disposição. Falei, olha, eu não tenho nenhuma pretensão política, eu tenho ideia de ajudar vocês na organização do partido, já trabalhei com isso, já montei diretório, naquela época no Partido Liberal, tem alguma ideia de como fazer a coisa, e eles disseram, o que a gente mais precisa é a gente na linha de frente. Aí eu fiz o processo seletivo, como você, Roberto Carlos. Sim. Vai lembrar, 30324 no número E o 300. E o meu é 300, isso aí. E vale lembrar também que esse ano a gente vai votar 2 vezes para senador. E eu acho que não dá para imaginar que o eleitor vai dar 2 votos para a velha política. Não dá, São né? 2 senadores. Não dá. Precisa dar uma chance para o Novo, sem dúvida. Mas então eu me filiei, fiz o processo seletivo e perguntaram, mas você vai ser candidato a deputado federal ou estadual, que é o que tinha na época? Eu falei, não sei, o partido vai decidir. Aí, em princípio, eu falava, então acho que deputado federal. Aí abriu-se a vaga para senador, o presidente do partido me ligou, falou, olha, nós estamos com a vaga aqui para senador, gostaríamos que você preenchesse, não vamos convidar outra pessoa, mas se você não quiser aceitar, não tem problema nenhum. Eu falei, preciso pensar, conversar com a família. Um grande desafio, hein? E ele falou, fica tranquilo, você tem 1h30 para resolver, não tem problema nenhum. 1h30. Exato, porque isso era 9h30, ele falou, preciso saber até às 11h, porque ao meio-dia nós vamos anunciar. E eu não podia dizer outra coisa senão sim. Estou super contente, fiquei lisonjeado, muito honrado com isso e trabalhando com muito afinco. Estou acreditando muito na possibilidade de sucesso. A nossa página na internet está crescendo muito. A gente vê que o interesse de 10 dias para cá, que as pessoas estão começando a pensar em quem votar para senador, para deputado e tudo, porque por enquanto elas estão olhando um pouco, mas não decidiram nem presidente direito, não? Sim. E eu estou vendo que o interesse está crescendo muito, estou confiando muito que o Novo vai crescer bastante. A última pesquisa a gente já apareceu com 3%, para uma campanha que começou faz pouco tempo, acho que é muito bom, a gente está vendo uma tendência de crescimento, muito animado. Eu já dei bom dia, né? É um prazer estar aqui. Primeiro porque eu estou com o Roberto Carlos, que veste marrom. Primeira vez que a gente está perto de um Roberto Carlos que veste marrom, né? E laranja também. E tá aqui entrevistando um candidato ao Senado. Ontem você esteve na minha casa, que é o Repórter Diário, onde eu sempre atuei ali como jornalista.
ao lado do Leandro Amaral e o Carlos Carvalho, meus amigos e colegas. Foi uma ótima conversa, por sinal. Bom, você é da aviação, é isso? Isso. Piloto? Sou piloto Comercial ou... Piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea é uma graduação acima do piloto comercial, vamos dizer. É a graduação máxima de piloto. Eu acho interessante a gente fazer esse paralelo, porque aqui no Brasil, a gente é o único país que a gente tem uma nave, né? Uma nave onde a tripulação de bordo ela é maior do que as pessoas, os passageiros, que é, no caso, o funcionalismo público e as indicações. Né? E eu não sei como que a gente consegue voar ainda e estar no ar. Eu não sei se a gente está no ar ou se a gente está brincando de simulador, fingindo que a gente está indo para algum lugar, porque o Senado, o próprio Senado, leva da gente acho que 1% do orçamento, né? do orçamento da União, para poder tocar TV Senado, que ninguém assiste, só assiste no dia de impeachment. Tocar aquela coisa enorme que é o Senado e o Congresso, como vocês disseram aqui, 90 assessores. Como que a gente pode fazer com que essa nave, você que é um piloto experiente, porque não é só a nave ser boa, né? É todas as condições para isso. Porque não adianta trocar só o piloto se a nave é velha, a tripulação já está cansada, não presta um bom serviço. Como que a gente faz? Pois é, interessante a comparação que você fez. Eu iria um pouco mais além. Quer dizer, é como se a tripulação, comissários e todos, tivessem assentos de primeira classe e a população tem um assento de classe turista mais apertado. É mais ou menos assim, né? Quer dizer, e a gente paga por todos. Paga por todos, exatamente. E quando a gente, sei lá, tá lá no voo, pede uma água, o tripulante está ocupado fazendo outra coisa e não vai nos atender, né? Quer dizer, é mais ou menos isso que a gente vê. E manda você levantar e buscar, né? E ainda cobra ainda. Se tiver. E dá água da torneira ainda. Mas tem gelo? Não, gelo é só para nós, para você. É mais ou menos assim, é triste. Até, eu vi a propaganda do Alckmin no rádio, agora vindo para cá, ele até faz uma brincadeira, a segunda vez que ele faz uma analogia assim, que ele, uma vez ele perguntou, mas o que é novo? Novo é o quê? É um manicaca? Manicaca é um piloto inexperiente, inabilidoso, né? E eu respondi para ele rapidamente, novo é não fazer conchavo para chegar na política. É não fazer acordos com os velhos, com todas as pessoas que estão envolvidas em uma série de confusões aí, como esse centrão que ele fez, que para mim parece muito mais a promessa de um centrolão para daqui a pouco se eleger. Nós vamos Vendeu a alma pro diabo. Vendeu a alma pro diabo. Se escutar a campanha do Alckmin ao contrário, você vai ouvir o Satanás falando. Não é que vendeu a alma, é vendeu a nossa alma, né? Porque o governo já está entregue. Acho que não é só do Alckmin, não. Se você é do Alckmin, do não, PT, ele vendeu, mas não dá pra... Ele fez acordo com o Centrão, ele fez acordo com o Meio, mas ele, há uns tempos atrás, em 2006, ele fez acordo com o Marcola. Então, para fazer acordo com o Marcola, qualquer outro seria possível. Seria possível, né? Então, e essa história de dizer que isso é governabilidade, dá um tapa na cara da gente. Quer dizer, a maneira como nós estamos fazendo todos esses anos, que vocês estão super insatisfeitas, que é a maneira que eu vou fazer, e que isso é governabilidade. Se isso é governabilidade, eu não entendo nada de governabilidade e não quero fazer. Na minha visão, é completamente diferente. A gente tem que ser transparente acima de tudo. Não pode ficar fazendo acordos antes de ser eleito. Você pode fazer uma coligação por ideias, mas a gente vê que lá não é uma combinação de ideias. Ideias, eu digo ideias de Brasil, não ideias pessoais, lógico, né? Não ideias para si. Então a gente só pode fazer coligação quando as ideias forem comuns. Não é o caso lá, eu repito. Você tem que ser muito transparente. Depois de eleitos, aí você tem que sentar com todos aqueles que foram eleitos, de todas as correntes, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, não importa, seja quem for, porque cada um que foi eleito está representando a população. Feito isso, aí você começa a fazer os acordos transparentes, acordos pelas ideias que nos elegeram, que nos levaram lá. Esse que é o caminho certo. O Brasil, na verdade, a gente está com essa briga de esquerda e direita. O Brasil, ele não tem uma ideia programática. O povo não tem. O povo fala, eu sou de direita, eu sou de esquerda.
é o mesmo que o cara que diz que é branco, mas a mãe é negra. Eu sou branco, mas meu pai é negro. Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu sou branco porque eu tenho olho verde. Não, meu pai é negro. É a mesma coisa o cara que diz, eu sou de direita, mas ele sabe que lá no bairro mais distante, ele precisa olhar para o mais necessitado. Claro. E não pode dizer simplesmente para o mais necessitado, olha, a oportunidade é igual. Então, assim, a gente tem, desde que começou dando errado, como há 500 anos, quando as caravelas chegaram aqui, e o Temer e o pessoal do MDB já estavam nas caravelas fazendo as nominatas e distribuindo os cargos. Quem ia ficar com a construção de oca, com a questão da curandoria dos índios, quem iria ficar com a pesca, o Ministério da Pesca. E o Brasil hoje, a gente tem essa coisa de querer colocar rótulo. O que a gente é? Quando o Novo se propõe a uma ideia que sai dessa questão, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Bolsonaro, eu sou PT, e apresenta uma proposta, eu percebo que assim, a rede social começa a entender isso, mas ainda é pouco para quem tem uma leitura rasa, né? O Novo tem conquistado pessoas que fazem leitura política. Como vocês têm tentado dialogar com a população que está tão nessa disputa do Parintins? Ou é garantido ou é caprichoso? Vou te interromper, para nós temos aqui para os nossos apoiadores. Guarda a sua resposta, daqui a pouco você responde. Ok. Iris, São Paulo. Atenção! Você que está ligado nas novas tendências, venha para a MB Moda Básica. Aqui você estará sempre na moda e sem gastar muito. A MB Moda Básica tem peças para crianças, adolescentes e adultos, sempre com os melhores preços e melhores marcas. Nosso endereço: Rua do Comércio, número 52, aqui no centro de Ribeirão Pires. Ou ligue 4828-2617. Não fique para trás. MB Moda Básica, a loja de sua confiança. Colégio São José, educando com amor, ensinando o presente, acreditando no futuro. Professores altamente qualificados, laboratório de química e física, sala de informática, aulas de apoio, semana da escolha profissional, feira cultural, visitas culturais, simulado pré-vestibular. Já aprovamos nos melhores vestibulares do Brasil, USP, PUC, Unicamp e outras. Fone fax 11 48 28 26 20 ou 48 28 60 28. Rua Felipe Sabag 23, no centro, em Ribeirão Pires. Acesse www.coulsãojosé.com.br. Prezado ouvinte dessa batalhadora rádio Pérola da Serra de Ribeirão Pires, eu, Fábio Dionísio, venho convidá-los para a terceira noite do pastel no Recanto de Luz Irmã Sheila, com seu tradicional bingo beneficente. Ele será dia 27 de outubro, é um sábado, das 19 às 22 horas, no Recanto de Luz, Irmã Sheila, Rua Áustria, 57. Os ingressos são vendidos no próprio Recanto de Luz ou aqui na Rádio Pérola da Serra, valor de R$20, valendo incluído 2 pastéis, um refrigerante e uma cartela de bingo. Venha se divertir nessa noite e nos ajudar na construção da sede definitiva do Recanto de Luz Irmã Sheila. Não esqueça, sábado, dia 27 de outubro, às 19 horas, você tem um compromisso com o nosso terceira noite do pastel. O Alckmin você conhece, é um cara cabeça. Em São Paulo criou há 17 anos o Bom Prato, um programa com café da manhã e almoço para pessoas de baixa renda. Agora deixa eu falar do Geraldo. Sabe esse programa Bom Prato? Então, faz 17 anos que o almoço custa R$1. Nunca aumentou nenhum centavo. O Geraldo se importa. Geraldo Alckmin é político, sim. E médico. Inteligente. Bom coração. E que cara cabeça, hein? Geraldo Alckmin, presidente. Coligação para unir o Brasil. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. Geraldo Alckmin, o único preparado para mudar o Brasil. Coligação para...
Bom dia, estamos de volta com o programa Os Curiosos Por Quê. Lembrando que é possível nos acompanhar pelo site da rádio peroladaserrafm.com e também assistir aqui pelo YouTube, que estamos ao vivo com os nossos convidados hoje participando. Se colocar no YouTube lá, Rádio Pérola da Serra ao vivo, vai estar o linkzinho lá para acompanhar aqui no estúdio conosco. Vamos lá. Deixei uma pergunta no ar aqui sobre essa falta do brasileiro, dessa questão da personalidade e tal, e como vocês têm dialogado com o público que está tão acirrado, está nos polos, né? O que a gente nota andando na rua, como você falou, o brasileiro não é de esquerda e de direita. O brasileiro ele quer a solução dos seus problemas. E eu acho que, já falei aqui e repito, o nosso problema não é combater a esquerda ou a direita, é combater o poderismo. Todos que estão lá querem mandar muito na gente. Vou dar um exemplo para você. A legislação federal estabelece que saneamento básico não é assunto de saúde. Para mim é a coisa mais maluca que tem. Ou seja, você não pode usar verba da saúde. Saneamento básico em cidades não muito grandes, não como a grande São Paulo, que é complicado, é enterrar a manilha no chão e fazer uma caixa de captação. É uma coisa simples de fazer. Mas como não é por questão de saúde e a verba tem que ser angariada lá em Brasília, os prefeitos têm dificuldade de fazer os projetos, de resolver como conseguir esse dinheiro. Ele sabe fazer o trabalho, ele não sabe fazer o projeto, a parte política. Gasta um tempão indo atrás disso. E agora, em julho, o presidente Temer baixou a medida provisória, reorganizando o saneamento básico, tornou mais rigorosa ainda a busca desse recurso. Agora, todo projeto, não importa também, tem que ser aprovado na Agência Nacional das Águas, não é nem na CETESB, mas tem que ir lá para Brasília aprovar qualquer projeto de saneamento básico. E fica muito difícil de captar o recurso. Então você vê, foi agora em julho. E ele reforçou que saneamento básico não é questão de saúde. Quer dizer, a lei brasileira é completamente engessada, desconectada. Esse é o problema, é o poderismo que tem lá. E o que a população precisa é de solução de problemas. E acho que a gente precisa olhar com muita atenção para dois problemas seríssimos que a gente tem no Brasil. São dois grupos que estão desconectados da sociedade. O primeiro, são aproximadamente 30 milhões de pessoas que estão abaixo de uma linha de convívio social. Para essas pessoas, se a segurança vai bem ou mal, nada vai mudar na vida. Elas têm alguns bens, mas ninguém quer roubar os bens delas. São 30 milhões, mais ou menos. Se a economia vai bem ou mal, nada vai mudar na vida dessas pessoas também. Elas têm carência de tudo. Então, para as pessoas, se o país vai ser comunista, vai ser democrático, vai ser uma ditadura, de esquerda, de direita... Ou vai ser o Brasil como é hoje, uma bagunça? Ou vai ser o Brasil como é essa bagunça, a vida não vai mudar. Então essas pessoas, além de tudo, votam de uma maneira diferente de nós que estamos inseridos numa classe que convive na economia, tem anseios e quer melhorar. Então quando a gente diz que a população não sabe votar, não é que não sabe votar. É que nós temos um grupo de pessoas que vive um outro Brasil. Nós temos que resgatar essas pessoas, de toda maneira, trazer elas, e governo nenhum vai resolver isso. Isso é um problema nosso como sociedade, nós temos que participar, trazer as pessoas. Não é um assunto de esquerda, de direita. Senão a esquerda, no fundo, acaba gostando um pouco de ter essas pessoas assim. E nós temos outro grupo de desconectados, que faz muito mal ao Brasil, que são aproximadamente 1.000 pessoas, que estão lá em Brasília, dando essas ordens absurdas, engessando cada vez mais o Brasil, engessando a nossa vida. Sem o conhecimento, né? Sem conhecimento, total, sem conhecimento nenhum. E eles fazem leis que se sobrepõem, aquela coisa, daí você olha, bom, eu não posso cumprir as duas leis porque elas brigam entre si, eu tenho que escolher, eu vou cumprir uma... Qual que eu vou ficar ilegal aqui, né? E qual que eu vou ficar legal, exatamente. É assim que a gente está vivendo hoje. E os prefeitos das cidades também estão assim. A gente tem que lembrar que 400 municípios de São Paulo têm menos de 50 mil habitantes. 400 municípios dos 645. Esses prefeitos não conseguem governar. Eles têm que dar mais atenção para o Ministério Público do que para o eleitor. E para o Tribunal de Contas. Então nós temos esses desconectados de Brasília, nós temos que dar um fim neles. O que vai acontecer com eles não importa. Nós temos que buscar os 30 milhões de desconectados e trazer para junto de nós. Os 1.000 lá de cima, a gente tem que dar um fim neles. Na verdade, a gente tem um problema seríssimo que ninguém fala no Brasil, mas é assim, aqui, que nem Ribeirão Pires, né? Vamos falar dessa cidade. Nós temos um orçamento, 200 milhões, eu acho. Pouco mais. Estava em perto de 300, acho. 300 milhões, vamos colocar 300 milhões. Dos 300 milhões, 50% disso é folha. Ou seja, paga-se
o funcionário público. 50%. Desses outros 50% que sobra, aí vamos investir na cidade, 25% para educação, acho que é 15% para e faz a partilha. Mas enquanto a gente não olhar para esses 50% de folha, e certa vez eu estava lá no Repórter Diário e um funcionário público, eu não tenho problema nenhum em falar isso de funcionalismo público, eu não tenho cargo eletivo, pedindo aumento para acho que era presidente da Câmara ou prefeito que a gente estava entrevistando. Eu disse, mas meu senhor, você tinha que dar graças a Deus que você não vai ser mandado embora no período de crise, porque tem gente que está aceitando diminuir salário para poder continuar trabalhando. E o funcionalismo público quer que aumente o salário todo ano. O grande problema é que nós temos numa empresa, você trabalhou na área rural, você vai terceirizar alguma coisa. Na área de segurança, eu contrato uma empresa de segurança. Só o Brasil que a gente tem que continuar nesse sistema de fazer concurso público, inchar a máquina, ficar lá com 50 anos. Nós temos ainda no Brasil bibliotecário que já está acabando as bibliotecas, nós temos no Brasil datilógrafo que entrou em 1970, que está ainda nos... E a gente tem uma máquina inchada, e a GCM poderia ser terceirizada por uma empresa de segurança, porque a empresa se vira para comprar viatura, se vai comprar fuzil, se vai comprar metralhadora, bomba, bazuca. E no Brasil a gente ainda está preso a esses 50% do nosso dinheiro que vai para o funcionalismo. Mas o problema é que isso tudo é obrigação constitucional. Os 25 da saúde, os 15 da educação, os 51, se não me engano, de funcionalismo. 54. 54, exato. É tão rígido que no final o prefeito dispõe de 10% de todo o orçamento para poder fazer os investimentos, e por isso que ele não consegue fazer saneamento básico. Tem muitos municípios, especialmente os menores, onde sobra recurso da saúde, porque a saúde no município pequeno é saúde básica. Aqui vocês têm uma saúde mais complexa, mas os municípios de menos de 20 mil habitantes dão a básica. Então, eles não têm como gastar todo esse dinheiro com saúde, não tem o que fazer. Eles ficam trocando de ambulância, ficam fazendo gastos que não precisam, porque eles levam para os municípios maiores para o atendimento e não podem usar no saneamento básico. É muito rígido isso. Agora, o problema do funcionalismo está principalmente, como sempre, lá em Brasília. Se você olhar o funcionário público federal, ele ganha 60% mais que o funcionário estadual, que ganha 30% mais que o funcionário municipal, em média. Então o problema está lá em Brasília. E não é funcionalismo geral, na minha opinião. Tem bons funcionários públicos. Nós temos 1 milhão de pessoas, que fica com 16% do orçamento nacional. Esse 1 milhão de pessoas é menos de 0,5% da população. Esses são os privilegiados. Eles estão no Congresso, eles estão em alguns cargos do funcionalismo com salários altíssimos, Ministério Público, no Ministério Público, e em uma série de lugares. Eles funcionam de colchão para proteger aqueles 1.000 desconectados que ficam dando ordem para a gente. Então, sempre que a gente tenta quebrar esse privilégio, esse 1 milhão de pessoas se coloca à frente, fazendo uma série de protestos e coisas, e protege aqueles 1.000 que estão lá e não deixa a gente quebrar essa coisa. Nós temos que quebrar isso nessas eleições de todo jeito. Deixa eu entrar no papo aí. Uma das coisas que me incomoda, não só qualquer partido que... é a pessoa ser eleita, primeiro, a não cumprir o mandato, segundo, assumir outros cargos. Por exemplo, você vai lá como senador, daqui a pouco você é convidado para ser um ministro. Qual é a visão do Novo nisso? Olha, esse ponto no Senado é vergonhoso. Se a gente pegar nos últimos mais de 30 anos, desde a década de 80 até aqui, com uma única exceção, todos os senadores eleitos por São Paulo eram do PT ou do PSDB. Com uma única exceção. Todos eles, sem exceção, tentaram abandonar o cargo no meio. Só não abandonaram os que não conseguiram. Tentaram sendo candidato a prefeito ou vice, governador ou vice, presidente ou vice. Alguns, no primeiro dia, assumiram, já foram virar ministro, e ficou ministro por 8 anos, entregou o cargo para os suplentes, os 8 anos, ele já sabia que ia fazer isso. Imagina, todos tentaram abandonar o cargo. A gente não pode fazer isso. Se eu, como senador, quiser me tornar ministro, caso o convidado fosse, teria que renunciar ao cargo
Não é se licenciar e vai vir. Renunciar e se submeter à aprovação do partido, que muito provavelmente expulsaria quem fizesse isso. Não tem sentido a gente receber milhões de votos para um cargo tão importante como é o do senador, que é 8 anos lá, e é o senador quem sabatina e quem nomeia os ministros do Supremo e diretores das agências reguladoras que tanto interferem na nossa vida. Não é possível receber milhões e milhões de votos e falar, pensando bem, vou fazer outra coisa. Não pode, então não se candidatasse. Todos tentaram largar o cargo no meio do caminho. Eu conchavo, né? Que alguém sai de senador, entra o suplente, fica 6 meses e já está todos as garantias. Não, porque no sistema atual, quem paga a conta do senador é o suplente. Isso que no sistema atual porque eles sabem que vai poder fazer esse conchavo, o cara assume e o suplente entra. E essa é uma praga, só vou aproveitar o gancho de João, senador, que isso acontece em tudo, porque você pega os municípios, o camarada se elege vereador. Estou falando no geral, tu faz o senador pelo cargo que ele vai estar concorrendo. Mas você pega, por exemplo, para os municípios, o cara tem a votação para ser vereador, ele é um fiscalizador, ele que vai fazer a fiscalização e ele é convidado para ser secretário. E ele aceita. Então ele vai tá na pauta lá, tá dentro do secretariado do executivo. Eu falei, mas você não foi eleito para checar as contas do executivo? Como é que você faz um negócio desse? E isso o Novo leva muito a sério mesmo. Tá. Deixa eu só aproveitar e fazer também uma outra pergunta para o senador. A gente acaba saindo muito na rua e você que você me permitiu, tá viajando direto constantemente muita cidade. Como é que esse corpo a corpo com esse público que vem até nós na tua experiência contigo, o que eles perguntam, quais são os anseios que eles ficam nesse exercício diário que você vem fazendo? Olha, de um lado, Roberto Carlos, tem sido fascinante a gente ver a receptividade que a gente tem, como as pessoas entendem a mensagem do Novo, porque a mensagem é de olhar pelo cidadão. Desse lado é muito gratificante a gente ver que trazer melhorias para as pessoas. É muito fácil falar daquilo que a gente acredita, porque é o que as pessoas acreditam também. De outro lado, a gente vê o quanto as pessoas estão largadas pelo poder público. É uma coisa impressionante. A gente anda... Eu falo desses 30 milhões de desconectados que a gente precisa resgatar, grande parte deles são ribeirinhos. Quando a gente fala ribeirinhos, a primeira ideia que vem é a Amazônia, Centro-Oeste, e de fato lá tem 3 ou 4 milhões. Mas nós temos aqui na Grande São Paulo uma série de ribeirinhos. Ribeirinhos que eu digo é o sujeito que mora literalmente na beira do rio, ou às vezes em cima do rio, porque é um riacho, um córrego mais estreito, e ele não conseguiu espaço para fazer a casa dele, então ele fez sobre o rio. Ele sabe que se a chuva for um pouquinho mais forte, essa casa dele vai rodar no verão, mas ele tem uma casa pelo inverno. Quer dizer, é impressionante a gente ver a carência e o descaso do poder público com essas pessoas. Eu digo isso na Grande São Paulo. E o pior, o ribeirinho daqui, ele está em cima do esgoto. O ribeirinho do Amazonas está pelo menos em cima de um rio limpo, despoluído. Quer dizer, ele pode pescar naquele rio, ele consegue, vamos dizer, sem dinheiro, de alguma maneira subsistir. Ele está longe de um tratamento dentário, se ele quebrar uma perna ele corre risco de morrer, porque até chegar a um atendimento demora. As carências e problemas são outros, mas o daqui está em cima do esgoto, porque o saneamento básico no estado de São Paulo não atinge metade da população. Muito bom. Falando agora da composição da eleição, espero que o Partido Novo vá para o segundo turno, mas caso não vá para o segundo turno, qual vai ser a postura? Vai apoiar alguém, não vai apoiar alguém? Não é a hora de pensar nisso. Eu acho que é mais ou menos assim. Nós estamos cobrando tiro de meta. Tá? Não sei quem é que vai cabecear essa bola ainda, tá certo? Vamos primeiro passar para o campo adversário. Chegando lá, aí nós vamos organizar melhor o ataque, e quando chegar próximo da área, ou tiver a oportunidade de chutar de longe, aí a gente vai pensar nisso. Agora nós estamos ainda cobrando tiro de meta, e eu acho, pelo que eu estou sentindo, que a possibilidade de crescimento do Amoedo e do Novo é muito grande. Eu comentei ontem, nós tivemos uma reunião muito boa em São Caetano, com o Amoedo, com o Schecker, que é o candidato a governador, e até comentei isso. O Schecker, ele é um líder do movimento Vem Pra Rua, aquele movimento que juntou as pessoas nas ruas do Brasil para fazer uma mudança importante no país, e essa aglomeração de pessoas nas ruas que fez acabar pressionando o Congresso pelo impeachment da presidente Dilma.
E a última manifestação, que juntou 6 milhões de pessoas, ela foi organizada com 4 dias de antecedência, pelos aparelhos de WhatsApp, Facebook, etc. Alguém que consegue fazer a maior manifestação de rua do mundo, não é do país, do mundo, em 4 dias, pode, de repente, se eleger em 4 dias. Acho que muita coisa pode acontecer. A página do Amoedo cresce enormemente. Não sei se ainda é, mas a semana passada era uma das 4 páginas que mais crescia no mundo. Está crescendo muito mesmo. Ele comentou que ele fez uma dessas entrevistas que faz para Rádio Jornal, que passa pelo YouTube e coisas como nós estamos fazendo aqui. Os números, eu não vou saber repetir exatos, mas assim, o primeiro entrevistado teve 100 mil espectadores, o segundo teve 300 mil, o outro teve 800 mil, ele teve 17, não, tinha 300, teve 17 mil, um número muito maior, assim. Era 300, foi. Cada um era 300 pessoas, daí teve 17 mil. Você veja a diferença aqui, de 300 para 17 mil. Está crescendo muito a página, como eu sinto a nossa crescer também. Então eu acho bastante possível que a gente chegue lá. Mas eu estou absolutamente convencido que se eventualmente a gente não chegar no segundo turno, a gente vai se posicionar de acordo com o que a gente veja na hora. Uma coisa, eu não sei se todos na mesa têm aqui essa sensação, não sei o que, a gente ouve muita gente falando, não vou votar no Amoedo porque ele não tem chance disso para o segundo turno, mas a impressão que me dá, e vendo as pesquisas, é que se o Amoedo for para o segundo turno, ele ganha parece que de qualquer um. Né? Porque a gente vê o índice de rejeição do Bolsonaro é gigantesco, do Alckmin também, do Haddad também se fala. Dos outros, então, quer dizer, eu acho que o único que não tem uma rejeição tão grande é o Daciolo, mas também não tem expressão nenhuma, né? Ele não sai do morro lá, ele fica lá enfiado no monte lá e não sai. Vocês têm essa na percepção também? Isso... Claríssima essa percepção. Porque, como eu disse, quando a gente sai na rua, a gente fala aquilo que a gente pensa, a aceitação é muito grande. É muito facilmente assimilado o que a gente propõe. Então, eu não tenho dúvida que na hora que ele chegar lá, porque ele ainda não é conhecido por metade da população. Ele chegando no segundo turno, aí, sim, entrando nos debates, com o tempo igual de televisão, etc., falando com os 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros, aí você vai ver um crescimento assim que eu acho que vai ser recorde de votação num segundo turno. Eu acho que a falta dele no debate perdeu muito. Eu acho que nem o tempo de TV. Porque essa eleição, diferente de todas as outras do Brasil, a televisão está atrapalhando. Porque o Alckmin é o que tem mais tempo de TV e está fazendo... Não, ele está fazendo um programa que em 2002 seria... poderia fazer algum efeito, que é aquela coisa do dramalhão, de botar uma pessoa chorando porque teve câncer e foi tratado na rede Hebe Camargo, aquela fatídica campanha que o Duda Mendonça fez com o Lula, que foi sensacional a nível de case, que era contar a história do Lula saindo do Pernambuco, aí chora ele, chora a esposa. Hoje não dá mais, porque o cara tá conectado no celular, e que nem o próprio Amoedo, que não tem tempo nenhum de TV, ele cresce na pesquisa, porque a internet tá indo buscar. A mesma coisa os caras que votam no Bolsonaro, ele tem 8 segundos, mas é uma coisa que, assim, o eleitor do Bolsonaro, obviamente que daqui... se sobrar algum daqui uns 10 anos, a NASA vai estudar para saber como que é esse cérebro e tal. Colocar junto aquelas experiências mesmo, sabe? De colocar lá e tal. Saber como tem vários para analisar, né? Tem muitos. Tem uns casos que... Porque assim... Não, eu tô dizendo isso, fazendo essa brincadeira bem sarcástica, porque assim... Porque independentemente se aparecer uma cena dele lá, ele vai defender. Já a questão do Amoedo se cresce na proposta dele de Brasil e tal, né? Porque é isso que a gente está analisando dos candidatos. Uma eleição dificílima, porque é muito candidato ruim, né? E outra, será que hoje a televisão, o tempo de TV, faz tanta diferença? Se a internet está fazendo mais diferença? Muito mais. Porque eu acabo perguntando, eu vejo lá pela minha casa, a minha TV tem acesso à internet.
Não, começou o horário político, eu coloco, vou botar lá no Netflix, alguma coisa, vou assistir outra coisa, não vou ficar ouvindo. Tá vendo? Ele nem assiste a propaganda do Novo. Não, mas a do Novo é muito rápida. A do Novo é que nem aquele bagulho da Jequiti, quando o Silvio Santos tava Jequiti. Mas o que ele fala é subliminar. Mas o que ele fala, é uma mensagem subliminar. O que o João Amoedo fala foi fantástico, ó. Vocês nunca mais vão ver isso aqui, né? Ou seja, o tempo que eu tenho aqui é para falar que vocês nunca mais vão ver isso aqui se não estiver, pô. Não, exatamente. Mas até o Enéas tinha um tempo maior, né? Pois é. Pois é, mas isso que você está falando dessa velha propaganda, da velha política, todos continuam dizendo, eu vou fazer, eu farei, eu fiz. Como é que eu vou falar eu fiz, tendo sido 4 vezes o governador de São Paulo e a mortalidade infantil crescendo? O que eu poderia dizer de eu fiz? E a segurança? E a segurança nesse estado? A Polícia Civil tinha 48 mil efetivos 20 anos atrás, agora tem 28 mil. E a razão é muito simples. Alguns dizem, porque a Polícia Civil não dá voto? Não. A polícia que investiga o crime armado é a polícia que investiga o crime do Palácio. Então, se a gente desmonta a Polícia Civil, a capacidade investigativa dela, a gente começa a achar que não existe corrupção em São Paulo. Porque quantas denúncias de corrupção nós temos visto em São Paulo? Todas as CPIs, a maioria são enterradas. São enterradas, exatamente, porque não tem capacidade de investigar. Por que a Lava Jato deu certo? Eu tenho uma opinião diferente de muitas pessoas. Eu acho que ela deu certo porque, sem perceber, os governos anteriores, federais, foram organizando a Polícia Federal achando que iam combater o crime armado, o crime organizado, drogas, etc. Conforme foram organizando, aí que eles se deram conta que a diferença, a Lava Jato funciona principalmente porque a Polícia Federal está muito melhor equipada do que era antes, salários muito melhores e começou a trabalhar com mais eficiência. Teria que ser mais equipada ainda. Resultado, começou a investigar o crime armado e da pesquisa de drogas que eles chegaram na Lava Jato. Assim começou a Lava Jato. E aí descobriram e estão investigando o crime do Palácio. E é isso que a gente tem que fazer em São Paulo. São Paulo, a polícia também precisa ser muito melhor equipada para poder investigar, e aí a gente vai descobrir um monte de... E lembrando, quem está em casa ouvindo sabe que se você tem um celular roubado, ou qualquer coisa, você vai numa delegacia, você vai ficar lá 6 horas. Então, quem tem que registrar um boletim de ocorrência, porque é essencial, por conta de um furto de um carro ou roubo, fica lá 6 horas. Mas nesse período que fica 6 horas, chega 100 pessoas para registrar um boletim de ocorrência, seja de vítima de violência, seja de um furto da carteira. Ele não registra porque ele sabe que vai demorar. E aí o número é maquiado. Mas, Samuel, não existe esse número no estado de São Paulo. Mas teve uma coisa que aconteceu aqui com a minha esposa. Vocês lembram do assalto que teve na Protege? Não, peraí, Samuel, agora lá em Santos. Eu quero falar sobre isso. A minha esposa, os bandidos na fuga, pegaram a minha esposa aqui na estrada do caminho do mar com anchieta e pegaram o carro dela. Bom, eu achei absurdo. Aí largaram aqui em Ouro Fino. Até aí tudo bem. Fui pra delegacia, quando recuperaram o carro, veio a perícia, veio tudo lá. Eu cheguei na delegacia, acho que era 1h da tarde. Eu fui sair da delegacia, acho que era quase 4 horas. Mas sabe por quê? O delegado titular e o plantonista e mais os outros saíram todos para almoçar na mesma hora. Quer dizer... Fora quando não é troca de... Quando é troca de plantão, eles mandam você ficar esperando e joga a bucha pro outro. Deixa eu pegar um pouco o que o Samuel levantou, isso é um pouco da esfera federal, vim pro estadual agora. Me permite, senador? Claro. Nós temos a audiência de custódia. Eu não sei se você já viu aí um vídeo que circulou do cara que saqueou aí o candidato. Mas o que é isso? O cara tem 24 horas para estar na frente do juiz para saber se ele vai ter uma pena restritiva de liberdade, qual foi o crime. Quase vocês. A pergunta: o senhor foi maltratado pela polícia? O senhor sentiu um abalo psicológico? Né? Enfim, eu quero propor um projeto seguinte: o camarada foi na delegacia de polícia, 24 horas depois tem que ter uma ligação, falando: o senhor foi bem atendido na delegacia de polícia? O escrivão fez o seu boletim de ocorrência a contento? Tinha uma água para você tomar, um banheiro limpo para você tomar? Porque é um absurdo uma coisa dessa. Isso quando não tem a troca de plantão, que você tem que ficar lá. Mas isso já acontece porque o cara tá, o policial Civil já tá puto da vida. Não, estão desaguarnecidos. Tá 30 anos lá, São Paulo, atendendo a galera, e aí o Alckmin fala que equipou a polícia, e ele tá lá com a máquina de xerox que não funciona, pô. Eles esquecem que o policial civil é um policial sigiloso.
ele aparece quando tem lá um grande roubo de carga que foi investigado e se descobriu. Agora vai ver se tem lá um papel para ele fazer um boletim de ocorrência, cartucho. Não tem. Esse é o problema. Ele não consegue fazer, tirar a impressão digital, não tem estrutura nenhuma. Então a gente acaba ficando bronqueado com o delegado, com o escrivão, com tudo. Mas o problema é que eles são muito pouca gente. Eles não conseguem atender. A Polícia Civil tinha que ser muito melhor equipada. Sem dúvida. Volto a dizer, veja o exemplo da Polícia Federal. Equiparam melhor a Polícia Federal, pagaram bons salários. Olha o que a gente está descobrindo de absurdo. Nós estamos tirando impressão digital com tinta ainda. Hoje você vai ao país que o celular já... E o que o senador está falando é verdade. Eu sou advogado, eu já estive na Polícia Federal para falar com o delegado da Polícia Federal sobre alguns assuntos, com clientes, alguma coisa, sempre vê o atendimento. É outra coisa. É outro nível. É outro nível. Agora, uma coisa que eu sempre falo, senador, isso eu falo, acho que para cá, para o Brasil, acho que funcionaria até relativamente. Teríamos alguns problemas, mas não. Eu sempre falei, quer reduzir? Não é que você vai acabar com toda a criminalidade, com toda a corrupção, com isso aqui. Mas você quer reduzir mesmo os índices de criminalidade? E eu pus uma vez para um pessoal eu falei, olha, acaba com o papel moeda. Deixa cartão, transação eletrônica, por quê? Transação eletrônica, cartão, todas essas coisas deixam rastro. Ou seja, tráfico de drogas se dificulta porque o cara não vai ter mais o dinheiro para comprar droga. O traficante vai ser obrigado a ter a maquininha de cartão ou vai ter que emitir boleto pro... Mas com a maquininha você consegue rastrear. Você consegue rastrear já como? Tem, pô. Com jogo de bicho, você vai lá fazer jogo de bicho, agora é por maquininha. Tudo... Exatamente. Tem outros caminhos. Então, o roubo a banco perde o sentido, porque se no banco não tem mais papel moeda... Mas por que vai roubar? Eles fazem... vai mudar, vai migrar, vai falar. A criminalidade, ela só passa do setor do cara aqui, o que é o faz tudo, e vai para a parte intelectual, como aconteceu com as criptomoedas, né? Mas tudo bem, Samuel, mas aí você deixa, você fazendo isso, você deixa o rastro, você deixa o caminho que o cara fez, então você consegue... Mas quem disse para você que alguém quer acabar com a criminalidade? Se parte do crime financia candidato, se parte... Exatamente. O jogo agora do bicho, com financiamento dá dinheiro para física. Estamos muito animados, mas temos que ir para os apoiadores. Vamos para os apoiadores. E vou deixar duas perguntas. E outra coisa. Vou deixar duas perguntas. Né? Uma é da nossa ouvinte, que quer saber qual... Não? Não, desliguei. Pode, estou escutando. Está escutando? Uma é a pergunta da nossa ouvinte, quer saber qual que é a função de um senador, né? E também saber a posição do Suplicy, que hoje ele está como cabeça, né, de uma das duas vagas para o Senado, né? Mas a gente acha que na volta a gente conversa sobre isso. Unido Brasil, PSDB, PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB, PSD. Aqui, o sol brilha no som que você ouve. Bar e Lanches Transvaal, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei, Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. Master Auto Center. Venha para Master, revendedor oficial Bridgestone, Firestone, Goodyear e Pirelli. Você já revisou seu carro hoje? Faça já um check-up no seu carro. Toda a parte de serviços, alinhamento, balanceamento, check-up, suspensão, injeção eletrônica e troca de óleo.
Produtos, amortecedores, catalisadores, escapamentos, embreagem, freios e pneus. Na Master você encontra amortecedores Cofap, embreagem Look, produtos Magnete Marelli, Bosch e todas as marcas nacionais e importadas. Não perca também nossa super liquidação de pneus e a super troca de óleo. Venha para Master Auto Center, Avenida Humberto de Campos, 173, Centro Alto de Ribeirão Pires. Ligue agora mesmo, 4825-3000, repetindo, 4825-3000. Pensou em produtos e serviços automotivos? Pensou na Master Auto Center, o melhor para o seu carro. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. A Ciarp Sicredi, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil, tem o prazer de anunciar o Feirão de Veículos Sicredi. Serão 6 lojas participantes: Via Brasil, Planalto Multimarcas, Capvel, Offercar Multimarcas, Braseiro Motors e Ideal Veículos. São mais de 100 veículos, financiamento com condições especiais e aprovação na hora. Venha e traga sua família para escolher seu carro novo. Feirão de Veículos Sicredi, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, a partir das 9 horas da manhã no Complexo Cultural Ayrton Senna. Feirão de Veículos Sicredi. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. 4824-5989. Ligue pra gente. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho, que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes. É lógico, ele também é RC, né? Voltamos. Estamos ao vivo com o programa Os Curiosos, porque lembrando que os nossos ouvintes podem nos escutar pelo site da Rádio Pérola da Serra, fm.com, e também nos assistir pelo YouTube, colocando lá Rádio Pérola da Serra FM, que vai aparecer o linkzinho ao vivo para nos acompanhar. Então, voltando a pergunta, né, da nossa ouvinte, que quer saber qual que é a função de um senador, né? E aí depois nós temos uma outra reflexão sobre, né, o candidato Suplicy, que hoje desponta para senador, né? E temos 2 vagas, então na verdade teria hoje uma vaga em disputa, né? E o senador Suplicy, ele já faz algum tempo que ele está meio sumido, né? Teve uma época que ele era atuante, tudo. Como que hoje as pessoas ainda vão, né, no Suplicy? Como que você vê o Suplicy?
Bom, primeiro, bem lembrado que são 2 votos para senador, né? Não consigo imaginar que alguém esteja pensando em dar 2 votos para a velha política. Acho que é quase uma obrigação dar uma chance ao novo para mudar isso que está aí. Por isso eu acho muito provável a gente crescer muito e entrar nessa disputa para a eleição. Primeiro, falar sobre a importância de um senador, é muito boa pergunta, é importantíssimo. Começa pelo fato de que o senador é eleito por 8 anos. Só ele já valeria por 2 deputados, que é o dobro do tempo, né? O senador é quem aprova os empréstimos internacionais que os estados queiram buscar ou não. Isso aí pode desequilibrar um país, muitas vezes, se não for bem feito. Um senador faz leis, como faz o deputado também. Se as leis forem propostas para o Senado, elas vão depois para ser aprovadas na Câmara. Se começarem na Câmara, vão depois para o Senado. Então ele legisla tal qual um deputado, mas ele também, isso é muito importante lembrar, é o senador que nomeia os ministros do Supremo. Esses que estão aí, que a gente sabe que tem uns que não passaram por 2 vezes no concurso público. Imagina, não passa no concurso público para juiz de primeira instância e aí vai fazer uma sabatina no Senado e o Senado aprova unanimemente na sabatina. E outros que por questões de pensamento não deviam estar lá. Você vê, o último foi uma vergonha, né? O último nomeado que foi secretário de segurança do Alckmin. Conseguiu, através de uma ação policial, pegar os caras que estavam fazendo achaque com o presidente por causa da foto íntima da esposa do Temer. Por conta disso, foi nomeado ministro da Defesa. E por conta dessa questão de ter todo o esquema da esposa do Temer, foi indicado para ser ministro do Supremo. Exato. Filiado a um partido político que não pode. Exato, é uma coisa de gratidão pessoal. Por sinal, quando eu fui votar, eu voto no mesmo colégio que esse ministro que você está falando, e de repente eu vi que entra um carro oficial, assim, abre o portão da escola, eu nunca tinha visto isso naquela escola, abre o portão da escola, entra o carro oficial lá dentro, fecha o portão, e ele desce para votar. Ele não era ministro ainda, era secretário na época. Essa coisa de privilégio, de autoridade, do super poderoso. Mas uma senhora de idade, de cadeira de rodas, não tem esse privilégio na escola que eu voto e ele tem. Vai dizer que é segurança? Como assim? E a nossa segurança? Isso é absurdo. Mas então, o senador é quem nomeia, é quem na sabatina nomeia ou reprova os ministros, e eu não tenho noção de nenhum deles ter sido reprovado, e a gente vê as pessoas que estão aí. Eu acho que tem que passar na sabatina, mas não devia ser nomeação do presidente. Imagina como é que pode você nomear o ministro por agradecimento. É completamente fora de propósito. Ele também faz a sabatina, nomeia os diretores das agências reguladoras, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Aviação Civil, que são órgãos que estão olhando muito mais para o interesse das corporações do que para o interesse do cidadão. Inverteu. Você viu no caso da Agência Nacional de Saúde, que eles ficam mexendo com planos de saúde, eles estão olhando aquilo que atende melhor o equilíbrio das empresas. Claro que as empresas têm que ir bem, mas a agência tem que olhar pelo olhar do cidadão. Então é muito importante. E o senador tem muito mais verba de gabinete, coisa para gastar, e a gente não pode deixar isso. Um senador tem direito a 2 automóveis. Para mim é das coisas mais ofensivas que tem. Não é a mais cara das regalias, mas o que uma pessoa faz com 2 automóveis? Não dá para usar 2 ao mesmo tempo. Começa ali, nas pequenas, imagina onde vai. É uma forma de mostrar quem manda sou eu, aquela coisa de autoridade. Quer dizer, e nós já assumimos o compromisso de não usar nenhum carro oficial. A gente tem que ser remunerado para andar de transporte público. Se quiser um transporte particular, que pague do próprio bolso. Se não, ande de transporte público e avalie, inclusive, a qualidade do transporte que está ocorrendo. Sobre o Suplicy, é uma questão do eleitor que vai decidir, né? Quer dizer, eu fico pensando, já foram 3 mandatos, quer dizer, 24 anos no Senado. Esse foi um dos que só não deixou o Senado nesses anos, porque não conseguiu. Porque ele tentou, mais de uma vez, abandonar o barco no meio. E o que está fazendo agora? Querendo abandonar o barco da Câmara Municipal. Ele foi eleito como vereador, por sinal está cheio de vereador de São Paulo. Como os vereadores de São Paulo são um pouco mais vistos, mais da metade da Câmara está tentando se eleger deputado estadual, deputado federal. É um absurdo isso. Ele já está dando uma demonstração de que ele já está querendo largar o cargo que ele acabou de assumir faz 1 ano e meio para um trampolim para outro.
Eu acho que o eleitor não está tão inclinado a votar nele, não. Eu acho mais que simplesmente lembra do nome. É aquela coisa, vê a lista e fala, esse eu conheço. E parece que está querendo votar. Acho que o eleitor está começando a pensar agora para o Senado. Acho que nós vamos ter surpresas muito Quantos grandes. Quantos senadores vão ser renovados aí? Quantos? Só 2. 2 terços. Não. Total são 54. São 3 por estado, né? 54 nomes. Vão ficar 27. 27 que já estão lá. Agora, uma coisa que eu fico impressionado. A nossa presidenta, que tomou um impeachment no meio da orelha por improbidade administrativa, pelo diabo 4, por todas as besteiras que vai. Eu não consigo entender como ela consegue ser líder nas pesquisas em Minas Gerais. Eu acho que é o mesmo caso do Suplicy. Eu acho que é o mesmo caso. Eu acho que é aquilo que eles falam de recall do nome, né? Eu não sei qual seria. Eu acho que assim, do nome. A Dilma, por mais ruim que ela tenha sido administrativamente, ela foi um ponto fora da curva nessa questão da politicagem. Porque ela não sentava para negociar, e a gente tem acesso ao bastidor. Ela não negociava para sentar com ninguém, não sentava para negociar com ninguém. Nem com o MST que é do lado dela, nem com os pilantras de Brasília. E isso, uma hora quando você põe uma trava no sistema, ela quebra. E ela colocou essa trava no sistema, tanto que foi tirado lá, e ela... Uma forma de deixar ela, olha, a gente está te tirando, mas assim, para você ficar feliz, você não vai ficar inelegível, porque o certo era ela ficar inelegível 8 anos. Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição ali. Na verdade não foi o Renan Calheiros. Que propôs, e ele só podia mediar, ele não podia fazer nada, ele só estava como mediador, mas a proposta veio do Renan, de olha, não vamos matar. Então. Agora, só voltando aqui à questão da nomeação do senador, em 13 de fevereiro de 2007, a Justiça censurou a reportagem sobre esse caso da extorsão da Marcela Temer. A Folha de São Paulo foi impedida de publicar, nunca mais pode publicar nem citar esse caso no jornal, e foi a 21ª Vara de Brasília que... Obviamente, tudo em Brasília, a pedido de não sei quem, não se pode mais falar sobre o caso de extorsão das fotos íntimas da esposa do Michel Temer. Isso nunca na história desse país houve uma censura, após o regime militar, de um veículo de imprensa não poder falar sobre um determinado assunto que é notícia e é fato. Se fosse mostrar as fotos ainda da Marcela Temer, não vai mostrar porque o ministro Alexandre lá, de Moraes, conseguiu prender os caras e ganhou de brinde uma vaga no... Houve outro Mas caso, espalhou, né? Teve um vazamento, né? Divulgar notícias sobre o Sarney alguns anos atrás. Agora, eu não falei outra coisa muito importante do senador, são as propostas. Se me permitir. Por favor. Uma das coisas que a gente quer, depois de limpar a casa, de cortar as despesas, de fazer primeiro o dever de casa básico, que eu não devia nem estar tomando o tempo dos seus ouvintes falando isso, mas depois de fazer isso, uma das primeiras propostas que a gente quer implantar chama Meu Fundo de Garantia, Meu Aluguel. Pode parecer populismo, mas não é, eu vou te explicar. Calma. O Fundo de Garantia foi criado para dar proteção ao trabalhador num momento difícil e para estimular a habitação. Essas eram as duas razões básicas. Hoje em dia ele é muito usado para financiar JBS, etc. Mas o básico era proteção ao trabalhador. Os campeões nacionais, entre aspas. Exatamente. Campeões nacionais, incríveis os nomes que eles usam. Né? E também estimular a habitação. Por que não pode o trabalhador pegar o depósito que ele está por receber do Fundo de Garantia, que é no dia 8, ele vai junto com o proprietário da casa e fala, esse depósito eu quero que seja transferido para o proprietário da casa onde eu moro para pagar o aluguel. Está sendo usado para habitação, como é o destino, está resolvendo um problema no momento difícil do trabalhador, e muitas vezes a pessoa está numa fase de vida que ela não decidiu ainda qual casa ela deve comprar, porque ela não sabe qual é o tamanho da família, ou não casou, ou já casou, mas não sabe quantos filhos tem, não tem dimensão de qual a faixa salarial que ela deve atingir, que normalmente isso vai acontecer com uns 30 e poucos anos de vida, que mais ou menos vem estabilidade, ou às vezes ela está morando em outra cidade e sabe que é provisório. Então o aluguel é um instrumento super possível. A gente não tem que querer exigir que todo mundo tenha sua casa própria, tem que ter moradia, tem que ter habitação decente. Então usa o do mês para pagar aluguel.
Se tiver com companheiro ou com companheira, podem os dois usar para pagar o aluguel do mesmo jeito. É simples assim, você faz isso eletronicamente, os dois vão na caixa eletronicamente. O morador e o trabalhador assumem o compromisso, inclusive de que aquela transação é verdadeira, os dois respondem por aquilo sem burocracia nenhuma. E outra coisa muito constrangedora é você ter que pedir fiança para um parente. Muitas vezes você vai pedir fiança, ele fala, eu não vou te dar fiança porque seu irmão já pediu e não deu certo, e aquela coisa toda que a gente sabe. É mesmo porque fiador é aquele, não, se você é fiador, você perde o amigo e o dinheiro, né? Se você não é, você perde só o dinheiro, né? Então o pessoal vai perder só o amigo. Exatamente, é isso mesmo, perde o amigo e o dinheiro, então perde só. Agora, a gente esquece que o trabalhador já tem o depósito dele lá, de 2, 3, 4 mil reais, às vezes muito mais, depositado por garantia. Então, ele pode dar o próprio depósito dele em garantia do aluguel. Resolve para o proprietário da casa, resolve para o trabalhador, facilita muito mais, estimula a habitação, que a gente vai ver muita gente que, quando chega numa poupança, juntou seus 100, 150, 200 mil reais, e o sujeito não sabe coisa, o que ele vai fazer? Ele vai, muito provavelmente, construir uma casa para colocar para aluguel, porque ele sabe que ele passa a ter um aluguel seguro. Ganha todo mundo, isso é um direito, não uma obrigação. A gente pode fazer isso de uma maneira muito simples e fácil. E a segunda coisa que eu acho muito importante, a gente fala muito dos desconectados de Brasília, a gente tem que parar de mandar dinheiro para Brasília, aos montes, acreditando que eles vão distribuir para equilibrar as desigualdades. Eles não estão fazendo isso, ou fazem minimamente. Então o dinheiro tem que ficar na cidade. E as decisões têm que ficar na cidade também. Chega de cumprir ordem de Brasília. Nós temos que parar com essa coisa. As leis municipais têm que valer mais do que as leis federais. As pessoas moram na cidade, os problemas estão na cidade, as escolas, os crimes, os hospitais, os buracos, e as soluções estão na cidade também. Você vê, a Constituição não permite nem que as cidades participem da segurança. Segurança, segundo a Constituição, é uma prerrogativa exclusiva do governador, do governo estadual, e sob comando de 2 polícias. É obrigatório que sejam 2 polícias, militar e civil. Não quero entrar no mérito de se isso é bom ou não, mas os 26 estados têm que seguir essa regra, essa ordem, tem que dar liberdade para que os estados organizem suas polícias como julgarem mais eficiente, e que os municípios que queiram possam participar da atividade de polícia também. Porque hoje um guarda civil metropolitano vê passar na frente dele alguém condenado com ordem de prisão, ele está lá armado, que ele pode andar armado, mas ele não é polícia, ele vê e fala, olha, fulano, está passando aqui ordem de prisão, o que a gente faz? Não faz nada, porque não pode, é proibido fazer alguma coisa. É um absurdo isso. Então a gente tem que permitir que o município participe mais. Beleza. Deixa eu só abrir um parênteses, nós somos uma rádio comunitária, temos que dar alguns recados parte municipal. Sim. Pronto, agora perdeu o microfone. Ô, prepara para cortar o microfone do João aqui, viu? Não, que agora perdemos. Eu não quero pegar a última meia hora para a gente ter folga para fazer mais perguntas. Estamos aqui com 15 anos da Rádio Pérola, né? Nós vamos fazer lá um evento lá na Praça Central, no dia 15, das 17 às 21 horas, então quem quiser participar, lá vai ter rádio, cine rua, bailão da Audélia, que é o arquivo musical, né, que passa aqui, rodas e culturas populares, microfone aberto e sorteio de brindes, tá ok? Quem quiser participar, então, dia 15 de setembro, que é sábado, né? Sábado. Lá das 17 às 21 horas. Outro convite, tributo em louvor a Nossa Senhora da Piedade, local Igreja de Baruel, Praça Ernestina Maria de Jesus Blanche, rodovia em Tibiriçá, no quilômetro 60. O tema é Nossa Senhora, Mãe da Compaixão e da Misericórdia, rogai por nós. Vai ser feito no dia 29 e 30 de setembro. Festa da Igreja de... Agora aqui eu não consegui. Festa da Igreja de Santa Cruz. Santa Cruz é essa igreja aqui essa igreja pequena aqui, né, que tem perto do centro, Igreja de Santa Cruz. Das 14 às 19 horas, missa. A Santa Cruz foi fundada, essa igreja é histórica, foi fundada em 1907. Terceira noite do pastel. Oi, Edu, você precisa fazer uma noite do pão de queijo? Pão de queijo. Esse pão de queijo tá me dando uma dor de cabeça. Já levaram o pão de queijo para vocês? Eles já mandaram o pão de queijo para vocês? Ainda não.
cobra que... Eu trago, o pessoal não traz o forno aqui e aí reclama que o pão de queijo tá congelado, tá duro. Esse negócio de muita ideologia do novo, ele fica doente, porque não vou levar presente porque vai pensar que eu tô comprando amizade. Exato. Eu sou novo, não quero isso, né? Então nós vamos ter a terceira noite do pastel no Recanto, tá? Com bingo. É Recanto Luz Sheila, lá na rua Áustria 57. A data é 27 de outubro, das 19 às 22. Lá o local é Recanto da Luz de Luz, irmão Sheila, tá, em Ribeirão Pires. O convite custa R$20, tem direito a 2 pastéis, um refrigerante e uma cartela de bingo. Tá? Pastel avulso, R$5. Agradecer aqui os nossos amigos lá da Master, né, que nos apoia aqui. Eles ficam lá ali na rua Humberto de Campos 173. Se você quiser arrumar seu carro, amortecedor, trocar pneus, é só ligar para eles no 4825-3000 ou no 94941-9313. Aqui nós temos uma inscrição para encontro de dança. Ribeirão Pires abre inscrição para encontro de dança. É um evento cultural no dia 23 de setembro na Praça Central. Estão abertas, né, as inscrições até 14 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17, no Centro Cultural, localizado na rua Yotaka Ishihara, 218, Jardim Pastoril. Ok? Então, quem quiser participar, é só ir fazer a sua inscrição lá até o dia 14, até sexta-feira. Ok? Hoje nós estamos aqui, hoje é o dia do agrônomo, né? Você faz parte lá, né, dessa área de... O aniversário de casamento de Ivone Nelson Prearo, da Isabela de Souza Bertoldo, filha do Evandro Bertoldo, e da Maria Glória de Freitas. E o meu também. Opa, então temos... Samuel, então parabéns. Samuel então eu vou fazendo 30 anos. Eu vou ler quem faz aniversário 35. hoje. Aniversariante do dia. Vamos Diga ver aí. se você se encaixa. Malumader eu sei que faz. Opa! As pessoas nascidas hoje têm grande talento para as artes, a política e a vida social. São carismáticas, espirituosas, destemidas e prezam pela sua própria imagem. Tornam-se reconhecidas em seu meio ou até internacionalmente como personalidades importantes. Puxa, Samuel, Aí, Samuel. A carta do dependurado, que é a carta do tarô, indica que tem uma missão espiritual. O anjo Lecabel inspira a prudência. Salmo 32, já foi, isso é das 10 às 10h20. Você também não manda isso, por que você não manda antes? Eu não tenho, né? Você fica dormindo aí, vai brincadeira, viu? O santo do dia é o Santo Guido de Andershet. Nasceu na região belga de Brabante. Guido do Brabante, nasceu na região do belga de Brabante. Guido doou alquetim aos pobres, vestiu o hábito e, peregrino, percorreu por 7 anos as longas estradas da Europa, para visitar os maiores santuários da cristandade. Foi a Roma e depois prosseguiu para a Terra Santa, protege os estábulos, as escudeiras e os cavalos, como parece ter morrido de dissenteria. Seu nome é invocado pelo que sofrem deste mal. É isso aí. Os recados foram dados. Vamos voltar aqui com o Diogo da Luz. Eu vou me despedir, que eu tenho agora um compromisso de trabalho, mas agradecer, né, a oportunidade de estar aqui entrevistando Roberto Carlos, que não é só dia 25 que ele aparece de dezembro. Roberto Carlos pode estar com você todos os dias. É 3234. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. O meu amigo é o Roberto Carlos. O RC do ABC. O RC. Gostaríamos que você estivesse aqui para nós entrevistá-lo. Claro, sempre. Estou à disposição. Agradecer aqui o candidato 300. Para você lembrar do número dele, é só lembrar dos Spartans, né? Isso. E agradecer imensamente a oportunidade de entrevistá-lo e boa sorte na caminhada. Esperamos aí que o teu Boeing 757 decole a voo de brigadeiro, que fala?
Voo de brigadeiro é céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro e... o Brasil hoje está parecendo mais um Antonov, né? O Brasil hoje, é o que eu falei, tá no simulador, a gente não voou, a gente tá fingindo que tá voando. E que Deus abençoe a sua caminhada aí, e sua família também. Amém. Muito obrigado, foi um prazer estar com você aqui conversando, que a gente se encontre rapidamente de novo. Amém. Obrigado, Samuel, pela... Bom dia. Obrigado. Bom dia pra vocês. Novo, e feliz aniversário. Obrigado. Muito dia. Até mais. Felicidades. Sobre o agrônomo, realmente, felicidades pelo dia. É uma profissão das mais fascinantes para mim, porque o agrônomo ele aprende um pouco de engenharia, um pouco de veterinária, e, portanto, noções de medicina, um pouco de construção, um pouco de fitologia, um pouco de biologia, quer dizer, é uma das profissões onde mais se aprende diversas coisas. Acho que enriquece muito a pessoa. Eu acho que mesmo quem não vá seguir a carreira propriamente, aprende muita coisa na faculdade de agronomia. Muito bacana. A gente estava falando da importância dos senadores sabatinar realmente o ministro e tal. Eu recebi uma notícia de manhã e está um comentário muito forte, que o ex-prefeito, que era ex-prefeito, que agora vai ser atual prefeito, que tinha sido afastado em primeira instância, em segunda instância, tinha sido decretada a prisão dele em Mauá, o Átila Jacomuzzi, agora o Gilmar solta tudo, acabou de liberar ele e começou a determinou que ele volte ao cargo de prefeito em Mauá. Então, quinta-feira, aí a importância a gente vê do senador. Pois é. Para sabatinar decentemente um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É complicado. O Gilmar me chamou a atenção quando ele foi presidente, foi na década de 90, final da década de 90, se não me engano, que ele foi presidente do Supremo. Pela primeira vez eu vi um ministro do Supremo que fala pelos cotovelos como ele. Ele inaugurou essa fase de ministro que fica falando e debatendo e batendo boca, inclusive abertamente. É triste ver os apelidos que ele tem, né? Mais laxante, as coisas assim. É um dos cargos mais importantes que tem no país. Mas a gente vê. Ele é o prazer dos humoristas. É incrível você ter essas piada pronta. Assim, e agora piada pronta. É uma avacalhação total. E agora que a transmissão ao vivo lá são, né? Então são estrelas, né? Não, são uns pimpão. A sorte nossa é que a gente não entende parte do que eles falam, né? Graças a Deus. Mas você vê, o que a gente está vendo no Supremo são coisas como assim, decidirem uma ação de acordo com quem é o réu. Eu nunca imaginei que a gente fosse assistir isso no Brasil, porque as ações têm que ser decididas. Dizem, a justiça é cega. Cega no sentido de não importa quem é o réu. Nem quem é o autor, nem quem é o réu da ação. É nesse sentido que ela tem que ser cega. E inverteu. O caso em si, o assunto, perdeu relevância perto de quem é o réu. A gente já viu decisões contrárias em função de quem é o réu. Isso é muito triste. Não dá para continuar assim. Deixa eu só entrar num assunto que eu participo e a gente sente que o poder público, né, não tem um respeito, né? Acho que essa palavra é a correta. Nós participamos do Conselho de Saúde aqui da cidade, né? O Conselho de Saúde, infelizmente, o poder público enxerga como uma coisa que atrapalha, né? E quando nós assumimos, né, o Conselho, nós nos oferecemos, inclusive, para estar dialogando quais são os problemas da cidade em relação à saúde. Encontramos uma série de situações bastante complicadas, né? Então eu queria saber se o partido, né, com que você está afiliado, qual é a visão que ele tem sobre isso, tá? Mas eu queria que vocês respondessem depois os nossos apoiadores. E proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Caro ouvinte, estou aqui para convidá-lo a visitar o restaurante. Rádio Pérola da Serra FM ZYM 857. Contatos pelo telefone do ouvinte 48245989. E-mail ouvinte@peroladaserrafm.com.
Nosso site www.peroladaserrafm.com. Rádio Pérola da Serra FM, mais perto de você. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233. 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. 4824-1814 ou acesse o site www.padrãoimóvel.com.br. Imobiliária Sandra Soares, a certeza de um bom negócio. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Você que gosta de se manter bem informado, não pode deixar de visitar a Banca Terminal Rodoviário, que há 30 anos, sob o comando do Davi, presta serviços além da venda de jornais e revistas, compra e venda de telecena vencida ou não, vendas de cartões telefônicos, recarga de celulares e continua sendo um ponto de referência de nossa cidade. Está localizada na Rua do Comércio, número 45, ao lado da Estação Rodoviária de Ribeirão Pires. Nosso telefone é 4827-6661. 4827-6661. Atenção, estamos comprando jornais velhos em bom estado, pagamos bem. Eu falei, Banca Terminal Rodoviário, crescendo junto com Ribeirão Pires. Você que é apreciador de uma boa carne precisa conhecer o Rei da Carne. Especializado em carnes bovinas, o Rei da Carne também oferece vinhos, queijos, carne de porco, frango e muito mais. Lá no Rei da Carne você encontra de tudo para deixar sua festa inesquecível. Se precisar, nosso churrasqueiro está à sua disposição para dar-lhe maior comodidade, enquanto você se diverte. Rei da Carne atende você pelos telefones 4825-3189, 4825-6997 ou pessoalmente à Avenida Francisco Monteiro, número 1376, bairro Santana, em Ribeirão Pires. Não se esqueça, pensou em churrasco, pensou em Rei da Carne. Pérola da Serra FM, a estação no clima do ouvinte. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233. 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. Estamos de volta com o programa Os Curiosos Por Quê? Então, lembrando que pode nos acompanhar pelo site da rádio perolaserrafm.com e também pelo site do YouTube. Colocando lá Rádio Pérola da Serra FM, ao vivo vai ter o linkzinho para nos acompanhar no estúdio. Deixa eu só voltar à minha pergunta. Então, nesses conselhos que eu percebi, tem muitos movimentos, né? Muitas pessoas envolvidas em... lá tem que ter sindicato, representação e tal. Eu vejo que pessoas, né, que se interessam por isso são pessoas que tramitam em política, em movimentos políticos e tal.
E a gente vê que a população ela não está muito ligada a isso, né? Aí o poder público vem e não reconhece muita coisa desses conselhos, tá? Os conselhos principais, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Turismo, uma série de outros, Conselho da Juventude. Então, vocês já chegaram a analisar isso, ou vocês têm uma ideia, né, de fortalecer essa parte, que é a população que vai participar, que é o meio de você estar acompanhando como é que está sendo usado as verbas que vêm principalmente para a saúde, que não são poucas, né? Pois é, esse é o Brasil que eu espero viver quando terminar meu mandato de senador daqui a 8 anos. Um país onde as decisões sejam na esfera municipal. Sejam na esfera municipal dessa maneira. Está desligado? Não está saindo. Alô? Não. Aqui está saindo? Só muda de cadeira. Okay. Mudando de cadeira deu um problema no microfone. Mas uma das coisas que eu espero justamente ao deixar o Senado daqui a 8 anos é ver um Brasil onde as decisões sejam muito mais municipais, as pessoas participem mais, muito mais do que decisão na Câmara de Vereadores, tem que existir, tudo bem, mas as decisões locais. Por exemplo, no caso da educação, nós temos, se não me engano, 30 escolas estaduais aqui, mas nós temos 5.400 escolas estaduais sob o comando de um secretário. Esse secretário que nomeia e destitui todos os diretores de escola e professores, etc. Ele não sabe o nome de 2% das escolas que ele comanda. Não dá para saber, não é porque ele seja incompetente, é porque não dá para saber o nome de tanta escola assim. Como é que ele vai nomear e destituir? Aí eles falam, não, mas nós temos 60 conselheiros regionais que estão vendo isso. Não basta. Quem tem que participar da nomeação do diretor da escola são os pais. Ninguém mais interessado na qualidade da escola que os pais dos alunos que estão estudando ali. A gente tem que trazer a decisão de todas essas coisas mais para a cidade. Tira da centralização, traz para cá. Assuntos de saúde, tudo isso. E como a gente faz isso? Primeiro, diminuindo a máquina, tirando aqueles desconectados, aqueles 1.000 desconectados que estão em Brasília dos seus cargos. Vamos provocar um pouco de demissão em Brasília, porque a gente tem tanto desempregado no Brasil todo, e Brasília não tem nenhum. Nós temos que provocar algum desemprego lá em Brasília, desemprego bem direcionado, daqueles que mais nos atrapalham mesmo, e trazer o poder para as cidades em todas as esferas. As decisões têm que ser assim. E para isso a gente tem que enxugar também a máquina do governo. Ela é absurdamente grande. O governo tem um mundo de empresas que não precisaria ter. Para dar uma ideia, eu falei aqui que saneamento básico não é um assunto de saúde, segundo a lei federal, mas preservativo masculino é. Tanto que o governo federal tem uma fábrica de preservativo masculino, não sei se vocês sabem. É das coisas mais incríveis. E o argumento é para evitar a dependência estrangeira. Que dependência estrangeira a gente teria disso? E o que aconteceu? Eles montaram a fábrica lá no Acre, no entendimento lá com os irmãos Viana. É incrível, mas Será que acha que o pai vai ser estrangeiro e vai fazer tudo isso com as mulheres? São coisas malucas. Sacanagem com isso. Não, é coisa. Mais uma vez, eles mais uma vez estão levantando a bola para os humoristas todos por aí. Mas o que aconteceu? Depois de montada a fábrica, aí o governo percebeu que estava comprando camisinhas da fábrica do governo mais cara do que as camisinhas que custam na farmácia. E olha o beco sem saída que colocou a gente, porque já investiu nosso dinheiro na fábrica, começou a produzir, viu que produzia muito caro e que não traz segurança a mais nenhuma, até eu confiaria menos nesses preservativos, e ou compra mais caro do que tem na farmácia, ou fecha a fábrica e a gente arca com prejuízo. Quer dizer, o prejuízo está garantido, de um lado ou de outro. É um exemplo pequeno, mas tem outros. Vocês lembram do trem-bala que ia ligar Campinas ao Rio de Janeiro, passando São Paulo? A empresa existe. O trem não saiu, mas a empresa está aí. A empresa está aí. Essa empresa já gastou 1,2 bilhão. 1,2 bilhão de dinheiro. Sem fazer nada. Sem fazer nada. É o melhor emprego que tem no Brasil. Imagina você ser presidente dessa empresa, ganha 60 mil reais, eu não sei se o número é esse, mas é algo por aí. A diretoria ganha um monte de coisa para ficar planejando uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Quer dizer, então não fazem nada. E a empresa está aí. Gasta quase 200 mil reais por ano. Uma coisa que eu estava discutindo até ontem com um amigo meu, ele mora na Espanha. Eu falei, Marcelo, ele estava falando assim, não,
Ciro ganhar, eu volto pro Brasil, não sei o quê. Eu acho que você só volta se o Haddad ganhar, porque ele vai fazer uma ciclofaixa daqui do Brasil até a China e vai fazer um ramal aí pra Espanha pra você de bicicleta. E você só volta e desmonta de bicicleta. Porque e vai pintar de vermelho. Surreais, né? São surreais. E aí ele até discutindo esse negócio das empresas. Eu falei, ele perguntou, o que você acha que o Brasil tem que fazer com as empresas? Eu falei, tem que privatizar tudo, tem que vender tudo. É Petrobras, Eletrobras, tudo que é Brás vai. Até o Brás aqui em São Paulo, se bobear, privatiza também. O bairro do Brás. E ele falou, não, você tá louco? Por que a gente não faz o seguinte? Não pega o resultado dessas empresas e divide com a população brasileira? Eu falei, a minha parte fica pra você. Pera aí, mas a gente faz isso. Só que o resultado é o contrário. Você quer a minha parte, você fica pra você, porque as empresas estão ficaram devendo, acho que no último ano, acho que foi coisa de 20 bilhões. Eu deve dar R$1.000 por pessoa. Em casa são 4, você paga meus 4 mil e tá tudo certo. Exato. É isso que as pessoas não percebem. Essa história a nossa soberania, que eles não entenderam, o nossa é daquele milhão de desconectados que a gente falou no começo. É aquele milhão de desconectados comandado por 1.000 pessoas que o nosso é deles, não é nossa população. Nossa população é o prejuízo. A Petrobras não é nossa? A Petrobras não é nossa? Não sei se você faz parte daquele milhão que eu estou falando. Pode ser. Não é que falam? É o que falam, Mas eu pago 4 e pouco de 1 litro de gasolina? Pois é. Vai de 22. O que é nossa e a gente tem que bancar um valor de gasolina absurda. Eu queria ver governantes falando assim: o combustível barato é nosso. Esse é o caminho, tá certo? O que me interessa como cidadão? O combustível barato. Sim. A gente inverte a coisa aqui. Eu dou sempre um exemplo, eu vou acabar sendo linchado por essa turma concorda. Não tenho absolutamente nada contra classe nenhuma, não tenho nada contra taxista de Guarulhos, mas eu uso como exemplo só para. É uma coisa menor que fica mais fácil da gente entender qual é o problema da nossa visão. Quando em 86 inauguraram o aeroporto de Guarulhos, os taxistas de Guarulhos perceberam que lá ia ter muito passageiro. E pensaram, vamos nos organizar, passar na Câmara, aprovar uma lei que diga que o passageiro que sair desse aeroporto, ou ele pega o ônibus, que a gente sabe que o ônibus lá de Guarulhos funciona muito mal, demora muito tempo, ou ele vai ter que ter um motorista particular, ou ele é um direito nosso. Então fizeram uma legislação dizendo que lá somente a Guarucop poderia buscar os passageiros. O que eles esquecem é o seguinte: o motorista da Guarucop, ele, antes de tudo, é um cidadão. Então, ele é vítima como cidadão em todas as outras decisões que acontecem por aí afora. Nesse caso, ele é do grupo privilegiado. E começou a transportar as pessoas de Guarulhos para São Paulo e vice-versa. Os taxistas de São Paulo protestaram, falaram, não está certo o que vocês estão usando, indo e vindo aqui, não tem problema, façamos um acordo. A Guarucop traz para São Paulo e o taxista de São Paulo leva para Guarulhos. Fizeram um acordo entre entidades, resolveram o problema da entidade, e o que aconteceu para o cidadão ficou mais caro ainda, porque agora ele paga uma passagem vazia para compensar o vai e vem dele. É essa mentalidade que a gente tem que quebrar. Volto a dizer, nada contra o taxista. Apenas a decisão tem que ser tomada sob o enfoque do cidadão. Alguém perguntou para o passageiro que está desembarcando se era isso que ele queria, ou será que ele preferia a concorrência para poder escolher o transporte melhor? Não, o que eu acho mais, para pôr a cereja nesse bolo, para a gente terminar de ver assim, é a linha de trem que eles fizeram até Guarulhos. Para não sei quantos, a distância é tão grande do aeroporto que a pessoa tem que pegar ou um táxi ou um ônibus que passa não sei de quanto em quanto tempo. Quer dizer, é absurdo. É incrível. Depois, da onde sai a maior parte dos passageiros de aeroporto? Da região da Paulista, por ali. Então você tem que pensar qualquer coisa, sai dali. Isso vale para Congonhas também. Porque se a gente considerar que grande parte dos passageiros sai da região da Paulista, a gente tem que atender o passageiro. Não adianta. Eu me lembro, lá atrás no regime militar, eles diziam que os passageiros de avião tinham que sair do Galeão, porque precisava organizar melhor. Não tinha sentido todo mundo querer embarcar em Guarulhos. Mas a maioria dos passageiros estava em São Paulo, como está até hoje. E eles, não sei se você lembra, fizeram a pista muito maior no Galeão, a primeira grande ampliação foi no Galeão. Isso eu estou falando antes de Guarulhos, na década de 60, 70, porque eles queriam conduzir o passageiro para onde eles achavam que o passageiro tinha que ir. O passageiro que tem que escolher aonde ele vai, né?
Agora, repara o metrô que eles estão fazendo para chegar no Congonhas, também é um metrô... sei lá, com cabeça, sei lá do que, porque se você sair da Paulista, você tem que pegar a linha amarela, a linha rubi, depois essa linha ouro, você faz um J para chegar lá, enquanto a linha 1, que é azul, ela passa na Paulista e passa a 1.500 metros do aeroporto. Era só fazer um ramal na linha azul, quer dizer, dá uma volta enorme. Mas nós estamos chegando lá. Bom, chegando lá pelo caminho errado não tem sentido, né? Deixa eu te pôr uma questão. Gostaríamos de chegar ao nível que Portugal está hoje, né? Portugal está precisando de mais ou menos 200 mil empregados. Não sei se você sabe disso. Não sei. Tá? Então, está falta de mão de obra, né? Gostaríamos de estar nesse nível, né? O que me preocupa é nós precisamos acelerar o crescimento do Brasil. Ponto. Só que teve uma situação há um tempo atrás que eu vivi, um bom tempo atrás, quando foi feita a privatização das telecomunicações, tá? Então começou a entrar. Então o que aconteceu? Nós não tínhamos mão de obra especializadas, técnicos em telefonia para ocupar os lugares. Nós trouxemos muitos chilenos e não lembro se era mexicanos. Sei que veio uma gama grande de funcionários fora do Brasil, porque não tínhamos mão de obra, né? Quer dizer, houve um crescimento fantástico, que aquilo realmente, né, foi bastante promissor, só que ficamos de bermuda, né? Porque não tínhamos mão de obra. E eu vivi também uma época, por exemplo, que nós falamos em metrô, e hoje a gente importa os trens do metrô, né? Só que nós fazíamos trem do metrô no Brasil, numa empresa chamada Maferza, que hoje é da francesa lá, como é que é? Não lembro o nome da empresa. Escapou o nome também, eu sei que eles compraram, só que eles não fazem aqui. Eu trabalhava do lado dessa empresa. Eu via o primeiro trem do metrô, inclusive, não lembro quem era o governador na época, que foi lá inaugurar a saída do primeiro trem do metrô, né? E outra coisa que a gente tinha forte eram os estaleiros, né? Fazíamos muitos navios aqui. Então essas empresas a gente perdeu, né? Na época do Lula ele até tentou reativar isso, mas perdemos. Então, na visão de vocês, né? Qual vai ser a atuação, né? Nós temos dois problemas, né? Trazer, eu falei do exemplo de empresa, pode ser vários outros tipos de empresas, né? Prestação de serviço e tal. Qual vai ser a visão de vocês, né? Nós precisamos de gente especializada, claro, escolas técnicas e tal, e precisamos trazer as indústrias, seja ela de construção e tal. Como é que vocês vão balancear isso, né? Por isso, eu queria até comentar um outro aspecto, a importância do estudo. Eu não gosto de falar educação, porque educação é uma coisa que a gente tem que ter em casa. O governo puxou para si que educação, Ministério da Educação, ensino ainda vai, mas enfim, a importância do estudo. O Marechal Aviador Casimiro Montenegro, antes, a gente fala muito do Major Osiris Silva, que é um grande sujeito, admiro ele, conheço pessoalmente, amigo pessoal, gosto muito dele, mas o Casimiro Montenegro, que montou o CTA e o ITA. De lá começaram a nascer gênios. Era um centro de formação de excelência, de cabeças muito boas mesmo. E do brotar dessas pessoas que surgiu a Embraer, na verdade. A Embraer acabou sendo uma consequência de tantas pessoas com conhecimentos aeronáuticos que teve ali. Tanto é que nesse acordo que a Boeing está tentando fazer com a Embraer aí, não quero também dizer se ele é bom ou se é ruim, porque eu não vi o contrato, não posso dizer, mas a razão que mais trouxe a Boeing para se interessar pela Embraer foi por causa das pessoas. Olha só que coisa interessante. A Boeing, que a gente vê como a grande empresa do mundo de aviões, não sei o quê, veio buscar aqui principalmente pessoas, porque percebeu que eles têm corpo técnico melhor na Embraer do que na própria Boeing. Então a gente, quanto mais investir nessas áreas, melhor. Mas a gente, como governo, precisa simplificar tudo isso. Você falou da privatização da telefonia. Eu acho que melhorou muito, sem dúvida, mas ela foi feita ainda na base do acordo, ainda naquela base bem PSDB. Vamos combinar, então, olha, entram 4 e a gente faz uma tabela de preços. Você lembra como era caro o celular no começo? Não é um mercado livre que entra qualquer empresa que... Tem que ser livre, tem que ser completamente livre o mercado, tem que deixar a coisa rolar. Ele é
tão regulado que agora está caindo no absurdo contrário. A gente teve na Vivo recentemente e eles estavam reclamando que eles estão gastando 800 milhões para manter orelhões. Lembra daquilo? Orelhão? O que é aquilo? A lei... Inclusive, a acústica daquilo é péssima, né? Mas a lei obriga a manter orelhões em uma série de lugares aí. Às vezes a gente vê nos locais estranhos. Porque esse é o problema da interferência do governo. Na década de 80, 90, fazia algum certo sentido falar em orelhão. Agora, não faz muito sentido, mas a lei fica. E obriga, então eles gastam dinheirão. Isso é uma das coisas que faz ficar mais caro a telefonia. Porque tem que estar fazendo um trabalho desnecessário. Mas, Diogo, um país que me chamou muita atenção, eu vendo um documentário dele, foi Singapura. Singapura, na década de 50, 60, acho que a renda per capita lá era metade da do brasileiro. O nível de educação também muito menor. E hoje, a renda per capita de uma pessoa de Singapura, um morador de Singapura, é 4 vezes a do brasileiro. O nível de escolaridade lá é grande. E aí eu estava vendo esse negócio. Ele falou assim: olha, Singapura tomou 3 medidas. Primeiro, investiu pesado no ensino. Como você falou, eu concordo em gênero, não é educação. Educação a gente tem em casa. A gente não pode confundir mais isso daí. A educação se dá em casa e o ensino é na escola. E essas são as atribuições de cada um. Chamou todos as empresas e falou: olha, vocês podem montar as empresas aqui, porque essa história de greve, de não sei o que, nós vamos dar o respaldo para vocês. Ou seja, nós vamos garantir que aquele pessoa que queira trabalhar, você tenha lá, e os que não querem trabalhar, vocês podem mandar embora, vamos liberar para mandar embora, porque o cara tem que aprender na marra. E a terceira atitude, eles falam: agora como nós vamos convencer outros empresários a vir para Singapura? O que eles fizeram? Montaram uma empresa aérea. Eu acho que a única estatal em Singapura foi essa empresa. Por quê? Através da aviação, eles começaram a trazer as pessoas para visitar Singapura. E hoje Singapura é um polo tecnológico fantástico, as pessoas ganham muito bem, o nível de escolaridade lá é alto. Você acha que falta isso pro Brasil? Claro. Exceto tirando as empresas, porque as empresas nós já temos demais aqui. A própria Coreia do Sul também segue essa linha. A Coreia do Sul, como falou Roberto Carlos, a Nova Zelândia, a Austrália, mas claro, ensino é super importante. Você promover o estudo. O conhecimento muda tudo, muda muito, sem dúvida alguma. Mas o que eu acho que eles têm realmente de diferente, que fez esses países que deram certo mudar, foi regras simples e claras. Porque se você tiver regras complexas como no Brasil, aonde eu tive numa fábrica de meias em Guararapes, em Birigui, e é triste a gente escutar que a meia que eles produzem lá tem que ter um selo do Inmetro. O selo do Inmetro, ele mede a trama, se a linha tem elasticidade correta, se ambos os pés têm a proporcionalidade correta, não pode ter uma diferença de mais que tanto que um outro, tal. Imagina selo de Inmetro para meia. Será que alguém já pensou em olhar o selo do Inmetro na hora de comprar meia para ver se gosta ou não gosta? Resultado, a meia dele custa R$2 e pouco. E a meia chinesa que não tem selo do Inmetro custa R$1 e pouco. E ele não consegue vender a meia. Quer dizer, a gente tem que simplificar as regras. Regras claras e simples deixam a coisa acontecer. Por exemplo, você não pode obrigar a Vivo a manter telefone, o orelhão. Se o mercado quiser, vai ter. Regras simples e claras é o que faz a grande diferença para tudo caminhar muito bem. O governo não pode interferir tanto assim na economia. Bem, nós temos 4 minutos. Então, posso começar? Pode. 2 minutos? 2 minutos é rapidinho para falar deixar a palavra para o nosso senador. 30 segundos aí. Pera, que é? Temos a propaganda obrigatória eleitoral que tem que entrar, sincronizar às 11h59. Aqui é Brasília, já entra mais direto. Mais uma vez aí. ao João, o pessoal da Pérola da Serra, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deixar aí para o nosso senador um projeto, falou do Modesto Cavalhosa, ele fala sobre um projeto chamado Performance Bond, que é um seguro que tem que deixar na mão da iniciativa privada, principalmente nas obras do governo.
Ou seja, a empresa não terminou, esse seguro vem, absorve essa construção e a seguradora vai pagar isso e, obviamente, vai ter todo vai querer que essa obra seja terminada. E o Modesto Cavalhosa fala muito disso e está aí mais um projeto que é da esfera federal, senador, para você tocar quando estiver lá. Obrigado mais uma vez. 30234, deputado estadual pelo Partido Novo, Roberto Carlos, RC, do ABC. Obrigado. Pois é, Roberto Carlos. Esse Performance Bond é tão simples. Ele existe há 180 anos nos Estados Unidos e funciona perfeitamente. É simples. O governo não teria mais que se preocupar. A gente não adota as coisas fáceis aqui, é triste. Mas eu quero dizer uma coisa para o eleitor. Muitos falaram em tem chance, não tem chance. Tem que olhar diferente. Nós estamos aqui como alvo. Eu estou candidato ao Senado com o número 300. 2 vagas como alvo, a chance é do eleitor. O eleitor tem a chance de mudar, o eleitor tem a chance de escolher os melhores candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, e ele pode mudar se quiser. A chance é dele e não pode perder essa chance neste ano de forma alguma. Então, obrigado. Obrigado, ouvintes da Rádio Pérola da Serra. 30 segundos. Tá bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, avisar que o senhor já ganhou um voto. A nossa ouvinte Cláudia Roncador já me mandou uma mensagem aqui, falou que um voto é teu. Já. Boa, Cláudia, busca mais. E queria agradecer ao Diogo, ao Roberto Carlos, dizer que aqui está à disposição. Acho que foi pouco tempo essa entrevista, a gente precisa de mais, tem muito mais coisa para falar com vocês. E eu vou deixar o pelo do meu coração para semana que vem. Deixa crescer mais, aí eu falo mais coisas sem tu pau no prefeito. Tá, não tem mais. Tem mais.